Pronto, já Já está foi. contigo. Vou colocar aqui o slide. É bem rapidinho, só faltaram 2 na semana passada. A gente vai já caminhar para o encerramento. Deixa eu ver, acho que minha câmera está fechada, né? Tá lento hoje, nossa. Bom, enquanto abre o vídeo, não sei se vocês estão me ouvindo. Aí, abriu. Vou continuar aqui. Falta só mais esse e um outro slide. A gente, só para retomar, né? A gente está falando sobre o capítulo 10 do Evangelho, que é Bem-aventurados os misericordiosos. E a gente falou bastante sobre a figura do adversário, né? Quem é o adversário na nossa vida? Entendemos que somos nós mesmos que nos impedimos, né? Que somos a trave no processo, né? Que enxergamos nos outros aquilo que a gente deveria voltar a visão para si, né? Para se compreender. E agora, para esse final da aula, é uma mensagem para que a gente reflita sobre as nossas posturas, sobre as nossas ações e possa redirecionar a nossa vida, né? Porque afinal essa bem-aventurança, né, esse ser misericordioso é isso, é ter consciência, compreensão de quem verdadeiramente somos, para que a gente possa redirecionar as nossas escolhas, os nossos pensamentos, né, estar mais consciente de como a gente vem agindo, e deixando um pouco de lado essa visão tão exterior que a gente tem, voltada tanto para o externo, para as outras coisas, e não para nós, né? Que sempre buscando algo para culpar, para que a gente não se olhe, né? Para que a gente não dedique esse tempo para se compreender. Então a gente coloca nos outros porque é mais fácil para lidar, é uma fuga que a gente utiliza, é confortável, que a gente foge do desconforto por um certo momento, né? De olhar para essas sombras, para essas máscaras. E é dessa forma que a gente vem agindo. Então, para que a gente possa refletir para se refazer no processo, né, se reconciliar com tudo isso e seguir, né, a continuar avançando nessa nossa caminhada. Então, ele coloca assim: as águas que descem dos montes vão todas para o mar, que as espera para recolhê-las no seu seio, mas não encontram um caminho traçado que as guie. E, no entanto, movem-se todas na mesma direção do íntimo impulso de atração. Encontrarão dificuldades, mas resolvê-las-ão. Avançarão por tentativas, explorando o desconhecido, caminho a percorrer, mas sempre orientados pela certeza absoluta da presença da meta para a qual as leva a essa atração. Então, esse exemplo, né, que ele deu das águas nos montes, nada mais é do que como com essa confiança, né, com esse estímulo para a nossa vida, com essa certeza de Deus, né, de suas leis e esse redirecionar do caminho, a gente sabe para onde, a gente pode não saber como é esse caminho, né, a gente pode se sentir perdido, porque tudo é muito novo, é um caminho a ser descoberto, são novas formas de ser que a gente vai redescobrir. Mas a gente tem a certeza que é por aí, né? Que esse caminho é o que nos atrai, que faz sentido com o nosso coração. E a gente vai sentir isso, não é algo que a gente vai conseguir explicar, que a gente vai conseguir racionalizar, mas o coração vai nos dar essa certeza. E isso vai fazer com que a gente se direcione, se impulsione cada vez mais nesse sentido, né? Apesar de todas as dificuldades que a gente está imerso, né? Apesar de todas essas situações que a gente tem que se
apaziguar, né, fazer as pazes com todo esse nosso passado, com tudo isso que a gente já lançou, mas a gente vai ter a certeza que estamos sendo guiados, estamos sendo amparados, recebendo o auxílio necessário e a certeza, né, desse caminho de amor nos faz continuar, persistir, apesar de toda essa desconfiança, né, que é inata nossa, a desconfiança, digo, da mente, né, que é inata nossa ali, que fica querendo sempre ter as certezas, né, e sempre querer se apegar ao conhecido, que é sempre trazer as ferramentas conhecidas, se apoiar na mente, no material dos nossos pensamentos, para resolver os problemas, né, que acabam sendo resolvidos da mesma forma como a gente criou. Mas o coração, aos poucos, ele vai dominando, né, esse processo, vai tendo uma vai dominando, né, a nossa forma de agir, ele vai tendo mais presença do que a nossa mente, né, do que os nossos pensamentos. Então, essa confiança vai sendo construída. Cabe a nós se dedicar a construir isso, se abrir, né, para todo esse sentimento. Então, eis o que significa gravitar para Deus, e por que a semelhança dos rios que vão para o mar. Aquela meta final, pelo caminho da evolução, deve ser sempre atingida, apesar do estado de ignorância do ser, das trevas que vive, da incerteza das suas tentativas e dos obstáculos que procuram detê-lo. A evolução é uma força viva em movimento. Então, que a gente nunca esqueça disso, né? Que a gente está caminhando, que a gente está dando os passos que a gente pode, da melhor forma que a gente pode no momento, nesse momento, né? Que todas essas informações e essas mensagens que chegam para nós é para ir aos poucos descongelando esse nosso coração que está ali adormecido, né? Obscuro no nosso ser, muitas vezes ainda nem reconhecido por nós, mas conforme a gente vai estudando, vai principalmente vendo esse estudo na nossa vida, né, vendo como, testando como isso realmente acontece, se conhecendo, se percebendo, tudo isso começa a fazer mais sentido, né, e dando mais gás, mais força para que a gente persista nessa caminhada. Então, acho que muito da mensagem que eu queria trazer com a aula de hoje, a gente conversou bastante, né? Foram praticamente 2 aulas falando sobre todo o conteúdo. O conteúdo do capítulo é voltado para o perdão e a intenção foi olhar através da perspectiva de quem é esse adversário, né? Para que o perdão surja já no nosso íntimo. Quando a gente tenha que perdoar o nosso irmão, a gente entenda que o perdão primeiro vem dentro da gente. Então, esse foi o intuito da aula, de abordar por essa perspectiva e não tão a fundo por todas as mensagens do capítulo, que é muito interessante, né? Tem muitas mensagens e tem muito conhecimento, mas a ideia foi tentar trazer o capítulo dentro, o evangelho, dentro dessa perspectiva do balde, né? Da justiça da lei. Acho que era isso. A Helena quer falar, e se vocês quiserem falar mais, conversar mais, se ficou dúvidas, a gente pode continuar, mas se não, aí eu encerro daí. Pode falar, Helena. Então tá. Muito bom, adorei esses 2 últimos slides ali, né? E fiquei assim pensando, né, que um rio, quando ele nasce lá no topo de uma montanha, ele nem sabe onde está o mar, né? Então, mas ele vai apenas, como o Jorge gosta muito de falar, né, seguindo o fluxo, né? E tem que se deixar levar mesmo e enfrentando os obstáculos. Mas o que eu queria falar mesmo é sobre a minha experiência, né, de hoje. Para mim foi uma grande conquista, né? Todos aqui sabem da situação da minha mãe com Alzheimer, enfim, né? E aí hoje almocei lá, aí fui lavar a louça. Depois do almoço, ela ficou do meu lado, na pia de pé, me ensinando a lavar a louça. Como se eu nunca tivesse lavado louça na vida, sabe? Então, de início, se vê aquele rompante, sabe dizer para ela, né? Ó, mãe, nossa, parece que eu não sei lavar louça. Sabe? Eu pensei. Mas foi assim, eu fiquei feliz porque
Naquele momento, eu prestei atenção no meu pensamento. Naquele momento, eu olhei para o meu pensamento, sabe? E antes que eu falasse qualquer coisa, eu entrei no jogo dela, assim, sabe? E fazendo de conta que eu não sabia, sabe? Ah, amanhã, eu boto os talheres aonde, mãe? Ah, tu bota aqui e tal, esquenta a água, sabe? E ela foi dizendo, eu fui fazendo ela do meu lado, na pia. Eu lavei toda a louça com ela ali, brincando, e ela dizendo que eu tinha que fazer, e eu aceitando aquilo. E me fez tão bem, sabe? Quando te dá uma, uma paz, eu nem sei explicar assim, porque é o contrário de que se tu bater de frente, vai criar uma raiva, que primeiro vai fazer mal a ti mesmo, né? Então, assim, eu queria compartilhar que pode ser um pequeno gesto, mas para mim foi uma grande vitória, assim, sabe? Porque graças a Deus estou conseguindo lidar melhor com a minha mãe, né? E nessa jornada, assim, despertando cada vez mais, assim, o amor que eu tenho por ela, né? Que eu nem sabia que tinha, na verdade, sabe? E ver ela assim tão é, fragilizada, tão dependente, né? Ela me apresenta para as mesmas pessoas 3, 4 vezes por dia. É muito engraçado, assim, sabe? Mas a gente entra na pilha e está sendo bom, assim. Eu só queria dizer isso para vocês, assim, que quando a gente faz o que é o certo, quando a gente segue a lei de Deus, a gente se sente tão bem que é algo indescritível. Era mais isso que eu queria falar. Obrigada, Claudine. Obrigada, Helena. Nossa, encerrar a aula com esse teu exemplo foi maravilhoso. E tudo isso que você contou, né, e que você sentiu principalmente, é quando a gente é, abre a mão do campo da luta, né? Abre a mão desse campo do adversário, né? De todas essas figuras que a gente cria até com os nossos próprios familiares, né? Com a figura da nossa mãe, né? Que é esse amor tão profundo que a gente tem, mas que a gente tem essas disputas, né? Tem esse pisar no nosso ego, no nosso orgulho, que a gente sempre quer se colocar ali, não, mas eu sei fazer isso, mas, né? Sempre ali já, sempre quando a gente recebe essas mensagens da vida, seja por qual instrumento for, sempre tá ali rebatendo, né? Querendo se colocar como superior, como que tá me falando isso se eu sei fazer essas coisas, né? E aí, quando a gente deixa esse campo de lado, que a gente age por uma outra forma, né, entendendo aquilo que a outra pessoa está vivendo, entendendo por que que ela está se colocando daquela forma, e entendendo principalmente por que que aquilo nos incomoda, né, por que que dói tanto, por que que a gente quer ser superior, né, por que quer se colocar como já sei tudo, ou sei fazer, enfim, independente a mensagem que vem que nos incomoda e amar a outra pessoa, né? Que essa é a nossa função. E isso é muito maravilhoso. E é um processo, né? Que a gente vai descongelando o coração, vai se permitindo sentir e permitindo com que as outras pessoas se aproximem de nós por essa outra forma, né? Que é pelo amor e não mais nesse campo de disputa e de luta que a gente tá quase que sempre ligado a isso, né? Então, acho que é isso. Cris? Tá, já vou te puxar aqui. Eu só queria fazer um comentário ainda em relação à experiência que a Helena teve hoje, né, para que a gente olhe mais um pouquinho no sentido de que, lembra quando a gente sempre conversa sobre a humildade, sem a humildade não tem compreensão, né? Então, ela se colocou de uma maneira humilde perante a mãe dela, e a mãe é uma figura realmente, se a gente for parar para olhar como é um amor muito grande, como a Clô falou, mas ao mesmo tempo a gente tem as diferenças, né? E é um campo muito doloroso para a gente trabalhar, então esse exemplo foi bastante importante. Então, a Helena usou de humildade e compreendeu o estado da mãe, né? E isso todo mundo pode fazer, isso eu tiro muito para mim, porque lá em casa também não é muito diferente, as mães são sempre, né? Por isso vem como mãe, a gente precisa juntos ali aprender a amar, né? Um ao outro. E através dessa humildade vem a compreensão e a aceitação. E dali a gente consegue se transformar, porque ela simplesmente tirou todas as barreiras, né?
Então, um grande exemplo. Parabéns, Helena. Então, aqui, agora vamos... A Tati está aí? Tá, né? Vamos ver. Agora a Tati já está de host. Oi! Eu Boa vou dar aula, minha querida. sequência. Obrigada. Vou dar sequência aí à aula da Clô, depois desse exemplo maravilhoso da Helena, né? Enquanto a Helena estava falando, eu vou conversando com vocês aqui, colocando a aula, né? Enquanto a Helena estava falando, eu estava pensando que... Porque hoje eu vou falar sobre amar ao próximo como a si mesmo, né? Dando sequência ao Evangelho ali, que é a proposta dessas aulas aqui, que a gente está fazendo na terça-feira, né? E amar o próximo como a si mesmo traz muito disso, de a gente passar a entender que nunca é o outro, é sempre a gente, né? Então, esse exemplo da Helena foi muito importante, porque a gente pode trazer não só para uma situação com o outro, mas em situações de nós para a gente mesmo, sabe? Muitas vezes a gente se maltrata com ansiedade, com pensamentos ruins, e quando a Helena estava contando da mãe dela, quando ela ouviu da mãe dela como que ela teria que lavar a louça, sendo que a Helena já deve ter lavado louça 500 mil vezes na vida, eu vi muito como o nosso pensamento ele tenta capturar a gente para manter a gente ali preso, né? Então, a nossa tendência é ficar ali preso, né? O pensamento me capturou, eu fiquei ali presa e eu não consigo ver nada, não consigo ver o resto, né? E se eu tô presa, eu tô em qualquer outro lugar, menos na liberdade e menos no amor. E a gente faz isso com a gente mesmo em relação aos nossos pensamentos, né? Quem nunca ficou ansioso quando tem que resolver alguma situação ou quando recebe alguma notícia, quando espera por algum resultado, enfim. Quem nunca ficou preso em uma dessas sensações assim de pavor e de medo, né? Em pensamentos ruins, justamente por conta disso que a Helena acabou de falar, porque não usa o amor, não utiliza do amor, né? Utiliza utiliza o instinto mesmo, a parte instintiva que a gente tem, então fica preso e a vida não consegue agir por si só, né? Então, muito lindo esse exemplo da Helena de dar a outra face, né? Que era isso que Jesus queria quando ele disse isso, de dar a outra face, de dar o novo, né? E olha quantas coisas maravilhosas acontecem quando a gente busca resolver os nossos problemas com o pensamento diferente de como a gente criou. Pode falar, Helena. Eu só queria, assim, realmente enfatizar o bem-estar, a paz de espírito, sabe? Eu não sei se vocês conseguem me entender, por quê? Porque há um mês e pouco atrás eu também compartilhei, porque a minha vida é um livro aberto, né? Eu também compartilhei com vocês que quando eu agi de forma diferente, quando eu me revoltei, quando eu fiquei indignada, quando eu fiz as coisas lá com raiva, eu fiquei doente, eu fiquei toda dolorida, sabe? Então, assim, ó, eu queria, assim, compartilhar com vocês as duas experiências completamente diferentes que eu tive. Quando eu bati de frente com ela, quando eu não aceitei, quando briguei, quando eu magoei, inclusive ela, porque a gente, né, acaba magoando, tadinho. E o quanto eu fiquei doente. E hoje, o contrário, o quanto me fez bem, espiritualmente falando, gente, eu fiquei assim, sabe quando fica leve? Nossa, Aí eu te pergunto, né, Tati, por que é que nós não fizemos isso sempre? Olha o bem-estar que isso nos traz. Por que é que a gente faz o contrário? Eu fiquei assim, boa parte da tarde pensando, lembrando disso, sabe? Só queria, já viram que hoje eu tô com pilha nova, né? Então me aguente. Que Mas bom. era
Que bom, Helena, fala bastante mesmo. Opa, acho que ela caiu, né? Acho que a Eu Helena... Não? Ah, tá, eu pensei que tu tinha caído. Mas não, pode falar bastante. eu só fechei o áudio só. Não, né? Vou me Ah, segurar, né? Você falar. Não, mas eu vou falar mesmo. Quando eu estou inspirada, eu gosto de falar. que bom. Obrigada, Helena. Obrigada pelas contribuições. Eu acho que não teria maneira melhor de começar o capítulo, que é Amar ao Próximo como a Si Mesmo, que é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim, sim, bem visível, bem legal. Então, Ô, tá. Tati, Oi. hoje o não vai render, já estou vendo. Ou vai Ai, render ótimo. muito, né? Essa minha aula, ela é muito pequenininha, então vamos falando, gente. Pode Não, falar. mas assim, ó, uma reflexão inicial, né? Já que a gente vai de amar o próximo como a si mesmo, a gente usa assim, ó, quero mudar o próximo e não a mim mesmo. Mas é exatamente isso, Cris. Eu trouxe exatamente essa Deus. reflexão. Então tá ótimo. Porque Perfeito. acho que a gente tem que começar já assim, com essa, infelizmente, na real, né? Que eu quero É, mudar o próximo e não a mim mesmo. Obrigada, exatamente. amiga. É muito perfeito, Cris. E que legal a sincronia o sincronismo das aulas, enfim, da gente hoje aqui. Estou bem feliz, porque eu ia começar falando, e vou começar falando, que quando a gente tem o primeiro contato com o autoconhecimento, quando a gente tem o primeiro contato com as aulas, enfim, com toda essa nova informação, que na verdade não é tão nova assim, porque a vida vem contando para a gente, desde quando a gente é pequeno, em forma de clichês ou parábolas, ou enfim, né? A gente vai ouvindo, mas talvez a gente não vá assimilando, né? E quando chega o momento da gente começar a realmente a querer assimilar e fazer diferente na nossa vida, a gente começa a entrar em contato novamente com tudo isso que a gente já deve ter escutado, ou claro, muitos assuntos são novos, né? E amar o próximo como a si mesmo, ou até mesmo o amor, é uma das primeiras coisas que a gente ouve falar, né? E que a gente precisa agir com amor, enfim, e tudo mais. Mas como é que eu vou amar o próximo, né? Se o meu coração, como a Clô falou ali há uns minutos atrás, né? Como é que eu vou amar se eu não tenho noção de que a minha capacidade de amar ela está limitada, né? Eu preciso então primeiro me conhecer, saber que, claro, o problema está em mim, mas tudo o que eu preciso para me libertar está dentro de mim também. Então, perfeito, Cris, o que tu trouxe, porque nunca é o outro, é sempre a gente. Sempre a gente sempre conversa sobre isso, mas cada vez mais a gente vem com as nossas conversas aqui, com os relatos de todo mundo, a gente traz essa necessidade, né, de sempre olhar para dentro de mim, diante de, desculpa, diante de todas as questões que se apresentam durante a minha vida, né? Olhar para dentro de mim e entender que se eu não gosto do que está acontecendo na minha situação de vida, se eu tenho problemas, se eu tenho conflitos, se eu tenho desavenças, se eu tenho desafios, tudo isso é porque a minha capacidade de amar a mim mesma está muito limitada. Então, quando eu não consigo me amar verdadeiramente, genuinamente, eu vejo problema em tudo comigo. E isso é tão grande, tão imenso, que acaba se materializando, né? Então, se materializa em formas de situações que se apresentam da maneira que eu não gosto, se materializam em forma de pessoas que me causam repulsa, porque é a repulsa que eu tenho de mim mesma
se materializam em forma de desavenças que eu tenho com outras pessoas, porque a competição que acontece dentro de mim e a separação que existe dentro de mim. Então, a chave de tudo é, claro, a gente se aproximar do próximo, sempre, amar o próximo sempre, mas eu só vou conseguir isso quando eu conseguir me amar verdadeiramente. E para eu me amar verdadeiramente, eu preciso entender o porquê que eu não me amo, o que me impede de me amar, o que separa de mim mesmo e o que me separa da vida. Então, muito perfeito isso que a Cris trouxe. Como eu falei, é uma aula bem pequenininha, é um capítulo muito gostoso, muito leve, e a gente vai trazer, eu trouxe, eu sempre trago alguma coisa aqui às terças-feiras de uma outra fonte que eu gosto bastante, que é um Instagram que eu sigo, que eu achei que tinha a ver com o momento, e aí a gente vai conversando a respeito disso. Então, vamos lá. Então, amar o próximo como a si mesmo é o maior mandamento. Na verdade, é a chave de tudo, né? Amar o próximo como a si mesmo. Fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem. Eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. Aí é que tá. Isso é tão profundo que às vezes a gente não se dá conta, né? De que a maneira com que eu trato o outro é a maneira que eu me trato. A maneira com que eu respeito o outro é a maneira com que eu me respeito. E eu acho que raramente a gente tem com o outro a paciência, por exemplo, a indulgência, a compreensão que a gente gostaria que tivessem com a gente mesmo, né? E volto a dizer, tudo isso, a minha relação com o outro e com o mundo, ela só vai mudar quando eu passar a entender que tudo isso é um reflexo da minha relação comigo mesma. E o pior, da cobrança que eu tenho comigo mesma, comigo mesmo, enfim. Eu não sei vocês, mas durante os meus dias, eu passo sempre por situações onde exigem paciência, exigem, enfim, todas as potências que eu tenho dentro de mim e que estão ali prontas para ser utilizadas, e eu ainda assim escolho usar de tudo que é instinto, menos isso, né? E se a gente for parar para pensar, com essa falta de paciência, com essa raiva, com essa pressa, enfim, com toda essa falta de caridade e de amor que a gente se trata, né? Então, não, eu acho que todo mundo deve ter algum exemplo, assim, vamos usar exemplos de fora, porque quando a gente olha para fora, infelizmente, ainda é mais fácil do que a gente olhar para dentro, mas eu acho que todo mundo tem na sua vida, ou já teve, tirando a Claudine, claro, que já está em outro patamar, alguma desavença com alguém, ou tem nesse momento, não desavença, seja de qual nível for, seja de brigas, ou não chega ao nível de briga, mas de desentendimento, enfim, de impaciência, a qualquer nível, né? A gente pode trazer esse exemplo externo de uma pessoa que, enfim, se estressa muito com a gente, perde a paciência com frequência e tudo mais. A gente pode ter um reflexo de como a pessoa se trata, do nível de rigidez que a pessoa tem com ela mesma, né? Então, eu acho que o primeiro passo para que a gente consiga amar
e seguir esse maior mandamento é que a gente está diante de uma pessoa que não consegue se aceitar e que não consegue se amar, né? E que a gente consiga perceber que a gente também não consegue. A gente não consegue se amar e a gente não consegue se aceitar. E que triste, né? Viver uma vida onde a gente não consegue se aceitar, porque a gente passa a viver se cobrando o tempo inteiro. Nada tá bom, nada é satisfatório. Então a gente nunca está em paz. O nosso coração ele nunca está em paz, né? E a gente faz isso o tempo todo com a gente, todos os dias. Então, se a gente não consiga ainda olhar para dentro da gente e perceber quando que a gente está fazendo isso com a gente mesma, que a gente utilize todos esses instrumentos que a vida coloca ao nosso redor, para que a gente possa entender que a gente precisa conectar e acessar o nosso coração, para que através desse lugar, desse local, a gente consiga acessar o coração das outras pessoas. Pode falar, Cris, por favor. Então, apesar desse capítulo ser pequeno, né, e parecer assim, como tu falou, ele é muito profundo, por quê? Porque quando a gente diz assim, né, amar ao próximo como a si mesmo, esse amar a si mesmo traz tanta coisa, né, traz uma repetição de padrões, uma carga muito forte inconsciente, os hábitos que a gente tem, a criança ferida, a infantilidade, né, espiritual que a gente carrega. Então, é muito denso. E o que a gente e a gente estuda isso tudo, e o mais importante quando se diz amar a si mesmo, é realmente o observar-se, né? E para isso precisa ter mansidão. Hoje a Ju deu uma palestra no Ceará, foi muito bacana, sobre a mansidão. E ela usou um exemplo, não sei se ela está aí, acho que não, que a água, porque ela é fluida, né? Ela é mansa, mas ela vai desgastando a rocha, que é sólida, né? Então, essa mansidão, esse observar-se é que vai fazer com que a gente realmente se compreenda. Porque se não existir a compreensão, não existe o auto-amor verdadeiro. Porque eu não sei de onde estão vindo esses impulsos, e eles estão ali, né? No subconsciente. Esses dias eu tive uma experiência, e agora eu vou me colocar aqui, né? Eu tenho muita carência, assim. Temos. E eu vivi desde bebezinho, né? E aí não estamos aqui culpando ninguém. A minha mãe estava perto, mas não era ela que me cuidava. E isso a gente sabe que traz né? Mas tudo bem, quantos que nem tem, né? Mas vamos lá, vamos ao que interessa. E eu cresci assim, né? Nessa carência e essa necessidade de ser boazinha, porque isso está muito profundo, né? E esses impulsos estão ali, eu nem percebo. E eu queria entender o que era, qual era a sensação que eu tinha. Porque, né, andei em busca disso, fazendo Theta Healing, fazendo acupuntura, fazendo terapia. E aí, um belo dia, agora faz um mês atrás, eu estava deitada, dei uma relaxada e consegui identificar aquela sensação. Sabe a criança perdida na praia, vamos supor, assim, no supermercado? Eu tenho essa sensação o tempo inteiro. É como se um medo andasse junto comigo o tempo inteiro. Parece uma coisa boba, né? Um exemplo tão simples, mas assim, foi tão intenso que eu cheguei a me assustar. Meu Deus, é essa sensação que eu tenho. E aí a gente vai se descobrindo, né? Abrindo essa caixa preta, tirando de lá o que não é bom, mas que está ali e precisa ser visto. Então, e aí sim, começa todo um processo de auto-amor, de autoacolhimento, né? E assim que a gente vai conseguir amar o outro, porque eu me amo primeiro, começo a compreender como que funciona esse auto-amor. E como eu tenho tantas outras coisas, cada um tem as suas coisas, né?
a sua caixa preta lá bem fechadinha. E o problema todo é que a gente muitas vezes não quer mexer porque dói, porque faz sofrer. E aí a gente vai fazendo de conta que isso não existe. Por isso que a gente encarna e desencarna tantas vezes e consegue fluir tão pouco, né? Ou seja, a evolução ela se arrasta dessa maneira por conta desse nosso medo do desconhecido, né? Daquilo que a gente realmente não consegue ver. É isso. Obrigada, Tati. Ai, Cris, muito perfeito isso. Obrigada, eu. É exatamente isso, assim. Eu acho que o que a gente mais quer aqui, falo por mim, e eu acho que por todo mundo, assim, que está há tanto tempo aí junto e estudando, é que o pessoal que está chegando agora consiga entender que a gente precisa olhar para o que a gente... Minha cachorra subiu aqui. A gente precisa olhar para o que a gente sente. A gente, mesmo que cause medo, mesmo que cause dor, mas a gente precisa olhar para o que a gente sente, porque é um indício, né? É como se fosse um mapa ali, os sentimentos e principalmente a dor, é como se ele fosse um mapa do que a nossa mente faz para esconder, para que a gente não consiga ver a verdade, né? Para que a gente se mantenha ali na superfície, sabe? Envolto naqueles pensamentos, envolto naqueles sentimentos, onde a gente mente para a gente mesmo, que a gente fala eu não quero porque eu não quero, sabe, esse tipo de desculpa que a gente inventa para a gente mesmo, eu não gosto que você faça isso porque eu não gosto, enfim, e aí fica tudo ali meio na superfície, mas o real motivo, que são os motivos das minhas desavenças e geralmente vem por competições, né, ou seja, eu sinto ciúme, eu sou egoísta, eu quero tudo para mim, eu tenho medo de perder. Então, é muito importante que a gente seja sincero com a gente mesmo, sabe? Que no momento que eu sinta um ciúme, por exemplo, eu pare de inventar qualquer desculpas e pare de dar uma volta ao mundo querendo culpar o outro por determinadas coisas e que eu bote a mão na minha consciência e eu fale, não, eu estou com ciúme. Estou com ciúme porque eu tenho medo disso, porque eu tenho medo daquilo, porque eu me acho isso, porque eu me acho aquilo. Sabe, destrinchar assim? Ou eu tô com raiva. Tô com raiva por quê? Tô com raiva da pessoa porque eu queria que as coisas acontecessem do meu jeito e eu não quero ter trabalho, eu quero continuar na minha zona de conforto, porque é por isso que a gente sempre tem raiva das pessoas. Sabe assim, ser bem sincero com a gente mesmo e parar de ficar inventando desculpas, porque tem uma amiga que sempre fala isso para mim e é muito verdade, uma mentira contada várias vezes, ela se torna uma verdade. E é isso que a gente faz com a gente mesmo. A gente vive uma vida baseada de mentiras, e não estou falando só mentira de contar mentiras, mas a gente vive tão no automático que esse automático e essa aceleração, ela se torna verdade para a gente. Então aí a gente passa a acreditar que a gente sente ciúme porque a gente sente ciúme, que a gente sente raiva só porque a gente sente raiva, que a gente sente inveja porque a gente sente inveja, que a gente é impaciente só porque a gente é impaciente. Mas não, a gente sente tudo isso porque no fundo a gente tem medo. Sempre tem um medo ali. Então que a gente possa pegar esses sentimentos que a gente não quer olhar e que a Cris falou muito bem, e que a gente possa trazer para a superfície, sabe? Ter essa conversa linda que a Cris falou aí, que teve com ela mesma, e que possa trazer a superfície, que entenda que é isso que impede, esse é o verdadeiro impedimento de eu acessar todo o amor que eu tenho dentro de mim. E aí, se eu não consigo acessar o amor que eu tenho dentro de mim e comigo mesma, eu nunca vou conseguir amar o próximo. Nunca. Vai ser muito difícil. Então, o trabalho, mesmo que seja com o próximo, claro, ele precisa e deve ser feito primeiramente dentro de mim. Senão, o máximo que eu vou conseguir dar de amor ao próximo
esse amor superficial. Infelizmente, eu acho que hoje a gente não tem muito acesso ao amor genuíno, né? Então, o que a gente consegue oferecer para os outros é esse amor superficial que tem dentro da gente. E a gente foi criado para ser feliz, a gente foi criado para ter alegria, amor, enfim, e tudo mais. E se a gente passa a viver uma vida dessa forma, a gente simplesmente existe, mas não com o propósito no qual a gente foi criado. Então, a gente faz o contrário do que é viver, né? Minha cachorrinha resolveu jantar aqui agora. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas ela tá mastigando. Qualquer coisa vocês me avisam, que daí eu levo o pratinho dela para longe, Tá gente. tudo certo, não atrapalha não, Tati. Ai, que engraçada. Alguém quer falar alguma coisa? Posso seguir? Então, ele traz, no capítulo, os espíritos trazem a lei do amor, e não tem como a gente falar do amor sem o egoísmo, né? Porque aqui eles, infelizmente, são os opostos e se fundem, né? Então, ele traz a lei do amor, traz o egoísmo, traz caridade, e caridade também com os criminosos e tudo mais, que foi uma parte do evangelho que eu não trouxe, assim, ao pé da letra, porque eu acho que para a época era muito pertinente, né? Apesar do evangelho ser super atual, para a época era mais pertinente. Então, hoje talvez seria não um olhar de amor para um criminoso, mas um olhar de amor para um adversário. E a gente vai falar sobre... Vocês estão ouvindo, gente? Eu não estou conseguindo nem me concentrar. A gente vai falar sobre isso ao longo da aula. Ela está ali mastigando... Tati, enquanto ela mastiga, só para poder te concentrar de novo, eu queria fazer um comentário sobre essa questão dos assassinos, das pessoas que fazem coisas que nós achamos que e sabemos que não é correto, né? E isso é um exercício, porque quando a gente ouve uma notícia, por exemplo, de alguém que assassinou alguém, inicialmente, né, há anos atrás, eu pensava dessa maneira também. E hoje, quando eu vejo uma notícia dessas, ou alguém que estuprou alguém, sei lá, esses exemplos assim que chocam a gente, essas histórias que chocam a gente. Mas sabe que eu penso o quanto essa mente é sofredora, essa que agride, entende? Porque aí a gente começa a estudar toda essa questão mental, do impulso dos pensamentos, da negatividade, da própria questão obsessiva, né? Então, para uma pessoa chegar a um ponto assim, principalmente nesses crimes premeditados, o quanto ela sofre, o quanto ela luta, como isso se torna uma monoideia, como essa mente fica tomada. Então, me diga se essa criatura, ela não é digna de compaixão, né? E o que a gente faz? A gente tem sempre as pedras na mão. Ah, que deveria ser assim, que é isso, que é aquilo, que é aquele outro. Então, que fica essa reflexão, né? Que sempre existe a dor no agressor, aquele que é agredido, na família de ambos, né? E a gente tem esse pensamento, vamos dizer assim, retilíneo. Então, eu coloco todo mundo na mesma forma e vou julgando ali como se fosse todo mundo igual. E assim segue o fluxo da vida, né? O mundo é assim, né? Julgador. Ela acabou de comer? Acabou de acabar. Ai, que engraçado. Muito fodida. Muito fofinha. Isso tudo é tão perfeito, né, Cris? Porque é bem isso que tu falou. Talvez quem já passou por obsessão ou compulsões de qualquer tipo possa até entender com mais propriedade tudo isso que a Cris falou. Porque é exatamente isso, assim. O que difere uma pessoa que estupra, que, enfim,
né, que, sei lá, ou comete crimes de qualquer grau ou níveis que sejam, tudo isso começou por um pensamento, né? Então, uma sementinha que o pensamento ali é uma sementinha, né? É uma entidadezinha diante dessa vastidão toda que somos nós. Então, ele é uma entidadezinha. O que ele quer? Ele quer a nossa energia para que ele possa crescer. E o que a gente faz? Vai dando energia para ele, né? Isso acontece numa obsessão, onde começa com um pequeno pensamento e depois, enfim, torna-se algo muito grande, numa compulsão também, seja por compras, por comida, bebida, enfim. É o mesmo mecanismo de uma pessoa, de um estuprador, por exemplo, onde surge uma ideia e aquilo ali, ela vai crescendo, né? E é claro, a ideia ela chega, ou a gente se compraz dela, ou ela passa por a gente, né, deixa que ela venha e ela vai embora. Mas dependendo do nível de evolução, e acredito que se a gente está aqui é porque o nosso grau de evolução ainda é muito baixo, a gente não consegue conter isso, né? Então aquilo ali vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e toma uma proporção que a pessoa ela não consegue mais segurar. Então, imagina o sofrimento. É exatamente isso que a Cris falou. Imagina o sofrimento de uma pessoa que tem uma monoideia dessa da cabeça enfim, precisa executar para ter aquele alívio interno, né? Então, isso é muito triste. A pessoa está num nível de doença muito absurdo, né? E claro, muitas pessoas julgam porque possuem as suas compulsões e os seus pensamentos obsessivos, ou até já fizeram muito disso em outras existências, e olhar para isso dói, machuca a gente, né? Então, que a gente tenha um novo olhar mesmo para essas pessoas. Pode falar, Helena, por favor. É engraçado, eu já penso, quando eu vejo mais noticiário, graças a Deus, porque né, não está à minha volta ainda, mas quando eu vejo essas grandes calamidades, esses crimes hediondos ali, sabe? Eu já penso, sabe o que? Eu penso assim, que vai ser desse espírito que vai ter que prestar conta de tudo isso, que vai ter que resgatar tudo isso, que vai ter que colher, né? Tudo que está plantando. E o engraçado, já sabe, né? Para o futuro dele, assim, sabe? Não sou igual a vocês que pensam naquele momento. Eu penso no que vai ser dele depois, sabe? Eu já vou mais para longe. Era só isso que eu queria compartilhar. Perfeito, Helena. Isso era algo que eu ia até falar depois, mas... Ou, enfim, em outra aula. Tem a aula de quinta-feira, eu acho que era na aula de quinta-feira. Mas... disso, assim, que a gente possa entender que também tudo isso que a gente está fazendo hoje, a gente vai viver amanhã. Amanhã, quando eu digo amanhã mesmo, quarta, quinta, sexta, sábado, mês que vem, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Então, como é que eu quero estar? Como é que eu quero estar no próximo mês? Como é que eu quero estar no próximo ano? Como é que eu quero estar daqui a 5 anos, a 10 anos, né? Eu espero que eu olhe para a Tati daqui a 10 anos, olhe para a Tati de hoje e pense, nossa, como a minha mente era limitada, como eu era limitada, como eu estava, né, enfim, distante de mim mesma. Eu espero que seja assim, espero que daqui a 10 anos a minha mente, a minha consciência, ela consiga se expandir. Então, para que a minha consciência consiga se expandir, ela precisa de espaço. E para eu criar esse espaço, para ela se ampliar, eu preciso construir desde já, né? Mas eu acho que isso eu ia falar na outra aula, enfim, já trouxe para essa também. Então, vamos lá, voltar para os slides. Ia ser pequenininha, mas não vai, Cris. É muito profundo mesmo, todo esse conteúdo. A lei do amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Eu achei tão legal isso, que vou até parar para falar, porque a gente sabe que os instintos foram muito importantes para a gente já conversou bastante sobre isso, né? Eles foram muito importantes para manter a gente vivo,
né, na questão de competição e na luta pela sobrevivência. Mas hoje em dia eles são a causa dos nossos problemas, né? Então que a gente possa dar uma outra roupagem, digamos assim. A Lúcia Helena gosta de falar que os nossos sentimentos e as nossas emoções, elas são mal educadas, e a gente se deixa levar por elas, e que a gente então possa reeducar todos esses sentimentos que existem dentro da gente e elevá-los, né? Passar de esse nível mais baixo que eles têm para níveis mais altos. E a gente só vai conseguir transformar tudo isso, todos esses sentimentos que ainda representam o baixo, representam o passado, colocando uma lanterninha lá em cima deles e sentindo, né? É muito importante que a gente, quando sentir qualquer tipo de sentimento, que não quando eu falo desses tipos de sentimentos, são todos esses os contrários ao amor, né? Todos os que são derivados ali do nosso egoísmo. Então, seja quais forem, quando a gente sentir medo, quando a gente sentir raiva, quando a gente sentir tristeza, desânimo, inveja, ciúme, que a gente consiga sentir esse sentimento até o final e perceber que existe um pontinho ali dentro, um pontinho de calma no nosso coração, sabe? Que ele é muito maior que isso tudo. E que a gente possa, que assim, no momento que esses sentimentos eles comecem a aflorar, que a gente possa sentir o nosso coração e dar um outro rumo para esse sentimento. Porque acho que a grande maioria aqui já deve ter feito o teste, né? Mas quando vem todos esses tipos de sentimentos e a gente está disperso, a gente está acelerado, eles têm uma velocidade, uma intensidade tão grande que a gente não consegue mais dominar, né? Então, eles passam a viver pela gente. Então, a gente passa a ser reativo, começa a gritar, a ser impaciente, enfim, a falar coisas que a gente não gostaria, a querer ter sempre razão, enfim. Mas quando a gente consegue pegar eles lá na raiz de quando eles estão começando a crescer e dar toda a nossa presença e o nosso amor para eles, a intensidade deles diminui. E é assim que a gente vai conseguir dar novos rumos para esses sentimentos. O que eu acho que acontece hoje, né, porque eu não sei de nada, mas eu acho que a gente não quer dar o amor que a gente tem no coração. Eu acho que a gente quer sentir a raiva e deixar a raiva viver pela gente, a gente quer deixar o ciúme, a gente quer deixar a amargura, enfim, a gente quer deixar todos esses sentimentos que a gente tem viverem pela gente, primeiro, para a gente não ter trabalho, e até como forma de punição da gente mesmo e do outro, né? Então, que a gente consiga, e que a gente possa lembrar disso, hoje ela está atacada, gente, diante das nossas diversidades, diante das nossas dificuldades, que a gente possa lembrar disso, que a gente possa dar um novo rumo para esses sentimentos, para que eles também possam se elevar. Pode falar, Cris, por favor. Ô, Tati, ela é aquela idosinha ou é outra? Ela está morando comigo agora. Ah, que amor! Vai fazer 16 anos mês que vem. A idade do meu, tá aqui dormindo do meu lado também. Coisa gostosa. Então, tá atacada hoje. Que coisa boa, sinal que tá saudável. Ela tá. Isso que tu acabou de falar é muito interessante, porque assim, por que a gente fica tão preso a esses sentimentos, mesmo sabendo que eles são destrutivos, né? E eu penso muitas vezes que é porque a gente tem medo de perder. Porque assim, ó, a gente está acostumado num comportamento, né? Então todo mundo faz assim, todo mundo briga, todo mundo reclama, todo mundo esbraveja, porque a gente não confia, né? Hoje eu estava lendo a introdução do livro, eu não tinha lido ainda, Profecias, do Pietro Baldi. Meu Deus! Eu ainda não li. Eu acho que Meu Deus, eu acho assim, ó, merece, né?
uma aula, porque a confiança dele em Eu Jesus, não tenho esse aqui. a confiança, Profecias. ele ouve, sabe? Ele diz assim, Jesus me disse que é para eu ficar tranquilo, que vai ser uma travessia, porque ele veio da Itália para cá de navio, na época, 1951, eu acho, e ele disse, Jesus me disse que ele vai estar no leme do Olha navio. só. E então ele, nossa, é uma fé tão inabalável, uma coisa tão forte que eu não pago para chorar, né? Então, eu lendo o livro ali e a lágrima vinha. Porque eu assim, meu Deus, imagina a mente de um cara desse, que tem uma confiança dessa, né? Saber que vai fazer tudo de maneira convergente com o evangelho, é o que Jesus pede, né? E ele confia simplesmente, e é o que a gente faz o contrário, né? A gente não confia. Então, a gente tem medo até, fica inseguro, inclusive, de ter um comportamento diferenciado, como esse, por exemplo, que a Helena teve. Né? Ou eu deixo de me esbravejar diante de uma situação que eu me sinto ofendida, me sinto que fique grifado, né? Por quê? Porque eu preciso ser assim, por quê? O que eu tenho medo de perder? Meu ego tá ali, né? Meu Deus, gente, orgulho, o orgulho, ele pulsa na gente de uma maneira tão intensa, né? Que se a gente pudesse ver de fora o comportamento que a gente tem na maioria das vezes, olha, no mínimo seria assustador. É verdade, Cris. Se a gente for parar para pensar, todas as nossas desavenças surgem porque a gente quer que o nosso aconteça primeiro, né? Sim, A gente sim. quer, o eu ali pronto, e não quer que esse eu morra nunca, né? Esse eu que a gente criou aí. A gente Sim. quer ter benefício sempre, e a gente tem medo se a gente não tem, né? Sim, a gente quer estar no poder, a gente quer ter razão, a opinião que a gente tem precisa ser, né, atendida, nossa, a gente vive realmente numa prisão muito pequenininha, né, e ainda dentro da prisão a gente fica olhando só para o próprio umbigo ali, não enxerga absolutamente mais nada. É Acho que verdade. a Helena quer A falar, não Helena sei quer se... falar. A gente é bem igual Obrigada. o mito da caverna do Platão mesmo, né? Fala, Helena. Então, eu vou compartilhar uma outra situação que vocês estão falando, eu estava me lembrando agora. Enfim, é uma situação que meu marido vai ter que fazer por conta de um tratamento que ele está fazendo. E aí, na minha mente, ele tinha que tomar determinada decisão, sabe? Não, tem que fazer isso. E aí, nós conversamos na sala. Daí ele falou assim, não, mas eu acho que não é pelo caminho. Sabe, só essa rejeição, só quando ele falou isso para mim, não, mas eu acho que não é por esse caminho que eu vou. Gente, sabe uma coisa tola? Me deu uma raiva. Quis me dar, tá? Quis me dar. Porque eu tinha me empenhado, buscado um monte de informação. A Cris sabe do que eu estou falando, daquele do teu primo lá, Cris, lá na PM, sabe? Eu tinha me esforçado para passar tanta informação para ele. Ele simplesmente disse que não ia seguir aquele caminho, entendeu? Eu fiquei indignada na hora. Eu pensei, miserável, sabe? Mas assim, ó, a necessidade de ter o controle, cara, de ser tudo como tu quer. Mas também aconteceu a mesma coisa. Na hora que eu ia dar aquele rompote, eu até saí da sala esbravejando, eu nem cheguei no corredor, sabe? É engraçado isso, quando a gente começa a exercitar bastante, veio assim, sabe, claramente, meu, lá, a Helena controladora, olha, sabe? Aí Não, voltei para a sala, sentei do lado dele, simplesmente fiz isso, tá? Não falei mais no assunto, olhei a Helena controladora, como tu falou, eu olhei, identifiquei a Helena controladora, aquela que quer... Voltei, sentei na sala do lado dele, acabou o assunto, não falei mais no assunto, tá? E a coisa se desfez no ar. Sabe o que é se desfazer no ar? De repente, a gente começou a assistir um programa, já passou. Aí eu fico pensando, né, da mesma forma, a mesma situação da minha mãe, eu pensei assim, caraca, se eu tivesse alimentado esta raiva, se eu não tivesse parado, se Deus, porque eu acho que eu atribuo tudo a Deus, porque eu ainda não tenho essa capacidade, que tanto a gente reza e pede, né, a gente está recebendo auxílio mesmo, né, porque foi assim, um start rapidinho. Eu digo, mas olha, Helena controladora, por que tem que ser como tu quer, sabe? Bem essa coisa, né? E acabou, estancou.
Então, na verdade, assim, aos poucos, como diz o Jorge, é tão simples assim, né? Mas não Mas é? É muito simples. É só quando não é que... fazer nada, né? Mas não fazer nada ativo, Mas, né? Otávio, é simples justamente quando a gente está desperta, quando a gente está presente, quando a gente está prestando atenção no que a gente sente. Entende? É esse, para mim, assim, esse tem sido o grande segredo, é prestar atenção no que eu sinto, prestar atenção, olhar o que está vindo na minha mente, olhar o que, sabe? Principalmente essa questão instintiva ali de pá, que eu sempre fui muito de rompante, nossa, basta olhar, né? E cessa. Então, ó, meu Deus, quisera que eu conseguisse isso 24 horas por dia. Estou na jornada. Obrigada, Tati. Imagina. Fala, Cris. Então, hoje eu e a Helena não vamos deixar a Tati dar aula. Tá ótimo. Mas, assim, ó, isso que essa fala da Helena, assim, que isso, se um dia eu chegar, né, falou do instinto e tal, mas esse é o caminho, porque, assim, ela tá fazendo um exercício. Primeiro, ela tá desperta, sempre a humildade, né, a humildade e a mansidão, porque aí ela tá desperta, ela não levanta a barreira, ou seja, ela não entra em conflito, e ela vai criando um novo comportamento, ou seja, ela está criando um novo hábito. E esse novo hábito, o que vai acontecer? Quando realmente ele tiver firmado, ou seja, esse terreno está preparado para receber e fazer com que essa semente vingue, né? Que essa recepção, nós vamos falar disso na aula da outra quinta, daí eu já vou fazer propaganda, né? Lá do mito de Ickson. E assim, vai chegar um determinado momento, não sei se nessa encarnação ou nas próximas, que esse movimento convergente ao evangelho, né, de bondade, de mansidão, de tudo mais, vira o inconsciente. Aí, né, a coisa toma um outro caminho. E esse é o processo. Porque hoje o nosso inconsciente é isso aí que a gente vem falando direto. Mas o nosso trabalho é para encharcar esse sol de benesses para que isso vire um inconsciente. Porque quando tu for reativa, a tua reação vai ser benéfica, porque tu tá cheia disso, né? Tu criasse novos hábitos e a vida vai fluir de uma maneira muito mais positiva e essa evolução vai ser muito mais rápida, porque o nosso inconsciente vai estar muito mais ligado à parte de cima do que à parte de baixo. Ou seja, né, muito mais para o bem do que para o que não é bem. Obrigada, Tati. Perfeito, Cris. E é bem o que diz ali no finalzinho desse slide, ó. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte dos sentimentos. É isso mesmo, né? A gente vai fazendo com que o nosso inconsciente ele seja cada vez mais, ele se expanda, na verdade, cada vez mais, né? Seja cada vez mais o fazer o inconsciente seja cada vez mais benéfico, né? Cada vez mais voltado para o bem. Essa é a verdadeira lei do amor. Até que a gente consiga ter o amor genuíno por tudo e por todos, né? Vamos lá. Achei que eu ia acabar hoje. Não vou. O homem, no seu início, tem apenas instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do alvo, ou seja, do que da chegada, né? Que é o nosso retorno inevitável para Deus e a gente não tem o que fazer. Ainda bem, né? Que ele sabe das coisas e a gente não. Para avançar em direção ao alvo, ou seja, ao nosso destino final, que não é um ponto fixo, né? Mas é um caminho, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos. Ou seja, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação
e os embriões dos sentimentos. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente da sua crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. Como a gente sempre conversa, a nossa mente, ela é instintiva, né? Então, ela trabalha para todos esses instintos que a gente tem dentro da gente. Então, por isso que quando a gente ainda utiliza de um comportamento colérico, a gente se sente na razão e aquilo ali parece verdade, porque minha mente só vê aquilo ali, né? Então, se eu só enxergo isso, aquilo ali é verdade para mim. Então, a gente precisa enxergar sobre um novo ângulo, né? Olhar de frente para todos esses instintos, para que a gente possa começar a perceber que a nossa visão ela é distorcida, porque quando ele fala ali que a gente é subjugado pelos instintos, ou seja, os instintos, eles vivem pela gente, a gente não tem vida, né? Lembra da aula que a gente já falou, até não sei se todo mundo já chegou a participar, sobre obsessões, e quando a gente fala de subjugação, onde a pessoa que é subjugada, ela já nem tem não é no nível máximo, né? Não é nos níveis máximos de obsessão, ela ainda tem consciência, mas aquela obsessão, ela passa a viver a vida pela pessoa, né? O obsessor passa a viver, a comandar a vida da pessoa, e a pessoa vai ali achando que é ela. E a mesma coisa são os nossos instintos, a mesma coisa os nossos instintos fazem com a gente, né? Então, por isso que por isso que a gente ainda a gente insiste em agir dessa forma porque a gente enxerga assim, e também porque a nossa mente, como ela trabalha para os instintos, como a nossa mente ela é egóica, e o ego e todo esse mal que a gente já conversou, ele tem fim, ela precisa de prazeres rápidos, ela quer esses prazeres rápidos. Então, eu me sinto, quando eu deixo a minha raiva viver por mim, ou a minha cólera, o meu ciúme e tudo mais, eu sinto ainda aquela satisfação, né? Porque a minha mente, ela não quer que aquilo morra, então ela tem satisfação de aquilo ali ainda ter vida, né? Então, é uma mente que trabalha para destruição, né? Como é que não tem uma base sólida para construir? Então, que a gente possa perceber esse mecanismo que a mente faz com a gente, né? De que aquilo ali é mentira e a gente vive como verdade, e ela também quer prazeres rápidos. Então, ela quer controlar tudo e todos à nossa volta para que ela possa ficar ali naquela inércia dela, que não existe, né? Que ela criou, e que não tenha trabalho, e que a gente possa entender que isso impede a nossa evolução, isso empaca a nossa evolução, isso empaca as nossas alegrias, né? E isso até impede que a gente consiga visualizar as nossas pequenas vitórias e mudanças, sabe? Porque a gente ainda é muito rígido com a gente, né? O nosso sensor ainda é muito forte. Então, a gente fica cego e a gente não consegue realmente enxergar. Esses dias, eu não sei se eu já trouxe esse exemplo, mas eu conversando com uma pessoa, ela me falou que não conseguia, que não queria chorar, porque na cabeça dela, não na cabeça dela, ela falou assim, não, eu não quero chorar, porque só pessoas fracas choram, e então eu não vou chorar, porque eu não quero ser fraca e tal. E sabe, as emoções estavam borbulhando assim, eu olhando para aquilo e pensando, meu Deus, a nossa mente ela é muito distorcida. A gente enxerga tudo distorcido, né? E aquilo ali naquele momento era verdade para ela. Tipo, não, quem chora é uma pessoa fraca. E eu, claro, olhando de fora, porque de fora é muito fácil tu enxergar,
né? Eu olhando, nossa, meu Deus, mas não, isso não é verdade, isso é mentira. Então, imagina quantas vezes e quantos dos nossos pensamentos, se não todos, né, contam mentiras para gente que a gente acredita. E parafraseando a Clô, contam essas mentiras para impedir que a gente seja feliz. É a gente mesmo. A gente mesmo. Então, a gente acredita em todo esse diálogo e nesses instintos e tudo isso que aparece para que a gente não seja feliz, porque a gente não se acha merecedor da felicidade, enfim. Então, que a gente possa, com amor, olhar para tudo isso com amor, para causar pelo menos uma rachadurinha para esse amor conseguir começar a sair. E quando começar a sair pela gente mesmo, ele com certeza, e tem que sair primeiramente pela gente mesmo, para poder mudar tudo à nossa volta. Senão, vai ser mais do mesmo, e senão vai ser algo forçado, né? Pode falar, Clô, por favor. Tati, você falando isso, eu tava pensando, né, como, talvez, né, não sei, mas isso que tu falou me veio assim que talvez essa nossa postura, né, de não se achar merecedor, né, meio que não, né, negando o amor de Deus, enfim, toda esse envolto que a gente tem dentro da gente, dentro e fora, né, mesmo que a gente negue, esse impulso de resistência que vem desde da queda, né, é como se a gente se colocou lá contra Deus, resolveu seguir o nosso caminho, e por não se achar que merece toda essa abundância, né, tudo isso que a gente já era. Então a gente pensou, não, como vamos além do orgulho, né, todas as características, mas não, vamos por um caminho de, sei lá, de sofrimento, de escolhas assim, porque eu não mereço esse eu não mereço tudo isso, né? A gente já se colocou num campo de inferioridade que fez talvez vir tantas outras coisas à tona, mas desde lá essa negação e Deus ainda sempre continuando amando a gente, né? Desde quando a gente decidiu se revoltar até hoje, nada mudou, né? Ele tá sempre ali porque ele sabe que de uma forma ou de outra as escolhas que a gente fez lá e as escolhas que a gente tá fazendo agora, uma hora esse rio vai encontrar o mar, né? E mas era só isso, assim, não sei, não, acho que não consegui expressar, mas a forma que encaixou aqui na minha cabeça disso, assim, foi muito diferente. Acho que eu não tinha olhado por essa perspectiva, assim. Obrigada, Clô, deu para entender, sim. Mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Não? Então vamos seguir. O amor é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. Quando eu leio isso, porque no contexto do evangelho e tudo mais, ele fala de amar aos próximos, amar ao próximo como a si mesmo, e fala muito da caridade, e também fala do egoísmo, e também dos criminosos e tudo mais, que foi o que eu trouxe, né, que eu não ia falar dessa forma. Mas quando eu li isso, eu fiquei pensando no quanto é difícil a gente conseguir amar uma figura que mostra coisas nossas que a gente não quer ver, né? Então, a gente acaba criando inimizades, enfim, desavenças, e a gente olha para aquela pessoa e parece que a pessoa, enfim, ela não é, sei lá, não é capaz de ter um sentimento bom, a gente acaba desconfiando de todas as atitudes da pessoa, enfim, e tudo mais. E o quanto a gente tem essa visão da gente mesmo, mas o quanto a gente não consegue acessar o nosso coração, né? O quanto existe de camadas dentro da gente
e que a gente não consegue acessar. Então a gente acaba enxergando o outro dessa forma, né? Como o outro não consegue amar o outro, só tem o mal dentro dele, as atitudes do outro são baseadas no egoísmo, enfim, na astúcia e tudo mais. Esse parágrafo aí pequenininho me fez lembrar disso, assim, né? Do quanto a gente não quer dar o amor que a gente tem no nosso coração. Eu acho que justamente por isso, por achar que a gente não merece e também, não sei, por achar que, sei lá, que só a gente, ou, enfim, que a gente vem em primeiro lugar, ou que se eu der tudo, enfim, eu não vou receber, sabe? É muito complexo realmente tudo isso que acontece dentro da gente. Mas voltando aqui, é um fato que tem se podido constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. E é isso, né? Qualquer criatura tem essa centelha divina e essa essência do amor dentro de si. Qualquer pessoa, qualquer. Então, isso significa que hoje, no mundo que a gente vive hoje, da maneira que ele está hoje, aqui, todo mundo tem a capacidade de amar, né? Então, o que falta para a gente, para cada um de nós, é deixar esse amor fluir de dentro da gente. E aí agora eu acho que vai começar o trechinho do que eu trouxe desse Instagram, que eu gosto bastante, que é tudo que a gente basicamente já falou até agora, mas que mostram como amar a gente mesmo e olhar para a gente de verdade como a gente diminuem os afastamentos entre eu mesma, eu e Deus, e eu e o outro, né? E quando eu diminuo esses afastamentos, quando eu aumento, né? Quando eu me aproximo do outro, quando eu me aproximo de Deus e da vida, coisas que a gente nem imagina acontecem, né? Então, esses trechinhos que eu trouxe aqui são para a gente refletir sobre isso. O primeiro quanto mais você ama as suas próprias decisões, menos precisa que os outros amem. É uma frase bem simples, mas também achei bem profunda, porque quanto mais, na verdade, eu me amo e mais eu me aprovo, menos espaço eu tenho para os instintos, certo? Então, menos espaço eu tenho, talvez, até para o meu... Talvez não, menos espaço eu tenho para dar vida para o meu ego, né? Que, como a gente sempre fala, ele é um radar, tá lá falando o que a gente precisa mudar, né? E a gente vai lá e se agarra nele. Então, quando as minhas atitudes elas são baseadas no amor, elas simplesmente são. Quando eu preciso que quando eu digo algo, quando eu faço algo que eu preciso da aprovação dos outros, porque eu preciso daquela confirmação, e eu vou lá e pergunto, olha, eu fiz isso mesmo, fui lá e fiz, e vou lá e falo com uma pessoa e falo com outra, para confirmar aquilo ali, é porque eu estou em qualquer outro lugar, menos no amor. Né, e menos na razão, digamos assim. Então, eu preciso que os outros validem, né? Porque eu não tenho certeza. O que eu construí foi baseado em algo que não tem uma base sólida. Então, eu preciso da validação do outro, eu preciso da validação externa, né? Porque eu não me aceito e não aceito as minhas escolhas e não aceito o que eu faço, o que eu falo, enfim. Então, eu preciso da validação dos outros, né? Porque, na verdade, eu não confio em mim, não confio na vida. Então, eu achei essa reflexão muito pertinente, porque quanto mais a gente ama a nós mesmos, é muito mais fácil a gente seguir por um caminho onde eu me aproximo
das minhas decisões. E não preciso de nenhuma validação externa. Então, é só para reforçar o quanto o amar a nós mesmos é a resolução, é a chave de todos os nossos problemas, porque quando a gente tem o primeiro contato com tudo isso, com essa conversa, com o amor e tudo mais, a gente quer resolver, quer fazer uma geralzona na casa, né? Então, agora eu vou começar a tratar os outros melhor, agora eu vou organizar aqui minha casa, vou parar de falar mal do outro, vou parar de julgar. Isso, por mais que ainda aconteça na minha mente, eu paro de externar, só que daí começo a condenar o outro quando faz isso e tudo mais, e sendo que a chave, ela está ali, em fazer essa reforma dentro de mim mesma, ver o que dentro de mim me impede de acessar esse amor. Porque a partir do momento que eu consigo acessar isso, todas as minhas decisões vão me aproximar ainda mais desse amor. E vão me trazer alegria, vão me trazer essa paz que a gente nem tem noção e que a Helena trouxe para a gente, né? Que é indescritível. Justamente porque é baseado no amor, né? Baseado nesse silêncio e nessa calmaria. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas basicamente isso assim que eu achei que tivesse a ver o slide com a aula. E o segundo ali eu vou falar bem rapidinho, porque falta só 1 minuto, e a minha bateria está acabando aqui também, mas como eu me trato se espalha. E é muito isso, né, gente? A maneira que eu me trato diz muito sobre a maneira que eu me posiciono perante a vida. Então, se eu costumo ser rígida com os outros, se eu costumo ser impaciente com os outros, se eu costumo ser qualquer tipo de coisa com o meu exterior, seja com bens materiais ou com pessoas, é a maneira como eu me trato. E isso se espalha. E essa energia que eu tenho comigo mesma, ela está em todos os ambientes e todos os ciclos que eu convivo. Então, e aí, a partir disso, a gente acaba atraindo todas as situações e pessoas para a nossa vida. É isso que eu tinha para falar hoje, gente. Já são 9 horas. Semana que vem eu acho que a gente consegue... Acho não, a gente consegue terminar. Mais uma meia horinha eu acho que a gente consegue terminar. E a Cris quer fazer o encerramento para a gente? Posso fazer? Com certeza. Então, gente, só lembrando, né? Se eu não fizer esse recado, hoje o Jorge não está, que ele tem palestra no Ceará, então ele não pode estar aqui, mas ele me deixou incumbida de fazer propaganda para a semana que vem, da aula que nós vamos fazer junto, eu e ele, sobre o mito de Ickson, e sobre esse looping que a gente faz, né? Ou seja, a gente vai, e é o famoso nada, nada e morre na praia. Mas a gente vai conversar bastante sobre isso. Então, vamos lá. Agradecendo as meninas, né? Foi uma aula excelente. Aprendemos muito, todos nós. E que nós possamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Agradecendo essa oportunidade. Que nós possamos realmente compreender esses ensinamentos para que eles se tornem a nossa prática diária, que nós possamos estar atentos a tudo que chega, a todas as situações, a fala do outro. É tão interessante como Deus coloca nas nossas vidas instrumentos, né? Então, que nós possamos olhar para todos que nos rodeiam como lindos instrumentos de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Pai, de tudo que seja mal. Que assim seja. Com essa prece, encerramos o nosso encontro de hoje. Um beijo, gente. Boa noite.